Boa noite a todos que estão Boa assistindo. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos nessa sexta-feira, último dia, né, dessa 8ª edição do Conversão no Micromeio. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre microscopia e microbiologia. E quem vai dar essa palestra para a gente vai ser o Dr. Silvino Intra Moreira. Mas antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos sobre o sorteio que vai ser realizado dia 24/2 do livro Lado Bom das Bactérias. Quem quiser participar do sorteio, é só entrar no Instagram do Micromeio, que vai estar todas as informações. Gostaria de também dar o aviso que nós fechamos uma parceria com a Sarvier, que é uma empresa de livros, e daqui aos próximos dias nós vamos estar indicando alguns livros para vocês poderem comprar com frete grátis. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que quem quiser certificado de participação, só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail para a gente enviar esses certificados para vocês. Agora eu passo a palavra para a Jana. Boa noite a todos, boa noite a todos. Obrigada, doutor Silvino, obrigada, Carmen, que está presente, Júlia, a todos vocês que estão entrando aqui para assistir com a gente, mais uma participação nessa live, da disponibilidade de todos os palestrantes que passaram aqui durante essa semana, que vieram espontaneamente, aceitaram o meu convite, o nosso convite, o convite do Micromeio, para passar conhecimento para vocês. O Micromeio tem esse objetivo. A gente, como a Júlia deu os recados, a gente tem agora, fizemos uma parceria com a Sanvier, dos livros relacionados à microbiologia, e a gente vai divulgar isso no nosso canal. E também estamos com um sorteio de um livro. Então, assim, o Micromeio preza pelo conhecimento da microbiologia, o conhecimento de profissionais capacitados, profissionais que chegam aqui e trocam, e a ideia do Conversando no Micromeio é essa: a gente está próximo, vocês aí perguntarem, vocês aí, enfim, interagirem com a gente. Eu deixo a Carmen apresentar, eu vou passar para a Carmen apresentar o Dr. Silvino, e já antes, né, de iniciar, como eu falei, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Boa noite, Jana, Júlia, doutor Silvino. Boa noite a todo mundo que está assistindo, a gente, quem vai assistir também, né, que não pode estar conosco aqui ao vivo. O Marcos Vinícius, né? Pois é, eu ia falar dele. Nosso clássico moderador, que não pôde estar aqui com a gente também. Sentimos falta dele como sempre, né? Sempre. Bom, e aí, me deram a difícil tarefa de substituir, não jamais substituirei. Tá? Então, Marcos, sentimos sua falta, viu? Então, gente, boa noite mais uma vez. É uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje a gente tem a oportunidade de encerrar essa semana, né, com um papo bastante importante sobre microscopia e microbiologia. E quem vem dividir com a gente, né, um conteúdo super rico, é o Dr. Silvino Intra Moreira. Ele fez agronomia em Viçosa, fez mestrado, doutorado, está fazendo hoje um pós-doc na Federal de Lavras, tem uma experiência bastante grande, oferece diferentes cursos dentro da área de microscopia, de microbiologia e fitopatologia, e ele vai conversar com a gente tem mais ou menos aí 1 hora, ele vai falar sobre microscopia, aplicação da microscopia, né, em diferentes áreas. Eu fico logo pensando nos vírus, mas é um campo muito rico, né, assim, uma área de atuação muito grande, Carmen, em diferentes áreas de... Vírus, bactérias, protozoários. Tudo, né? Então, assim, tem um campo de aplicação muito grande, né? A gente foca na área médica, mas vocês vão ver que é uma área bastante grande. Vai falar de microscopia fotônica, de laser confocal, microscopia eletrônica de varredura, que é super importante, de transmissão também. Então, doutor Silvino, muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo todo esse conhecimento e experiência que você tem na área. Então, fica à vontade para iniciar nosso bate-papo. Obrigado, gente, pela apresentação, pelo convite, principalmente, pela oportunidade. E o slide já vai ser aberto, como funciona? Tá. Aí, como eu vou passando... entendi, eu vou passando. Então, sobre essa apresentação, né, tem um título bastante pequeno, né, tem 3 palavras, microscopia e microbiologia.
quando você vê um título desse, você pensa, nossa, vamos falar de história, né? Na verdade, essas palavras envolvem bastante história, mas, na verdade, ficaria melhor um título, talvez, aplicações da microscopia na microbiologia, talvez uma coisa assim, uma coisa bem prática para sexta-noite, né? Enfim. Nada muito pesado, não, indigesto. Não, imagina, eu vou precisar interromper, mas na verdade, Claro. Uma vez me perguntaram, né, o que mais você gosta dentro da biologia, enfim. E assim, a microscopia, ela revela tudo pra gente, né? Então, numa sexta-feira, você falar de micro-organismo, que todo mundo gosta, né? Porque quem vem aqui, gente, fala a verdade, né? Quem segue o micromeio gosta de microbiologia em geral. E falar do instrumento, do equipamento, aí você já pode me corrigir, se é equipamento, é instrumento, enfim, que revela tudo isso que a gente não vê. Doutor Silviano, pode falar. Tá bom. Então, assim, fala muito de história, né? Assim, vamos lá. Lembrando que amanhã a gente tem um curso online de microscopia eletrônica de varredura. É um curso que tem 6 horas de duração. Tem aí os tópicos abordados, vai começar às 8 da manhã. E tem certificado pela Universidade Federal de Lavras, sorteio de brindes da Tescan do Brasil. É um kit com caneca, caneta, calendário, mousepad. Amanhã a gente vai sortear 3 kits. E ainda dá tempo de inscrever lá no nosso site, microintra.net, tá bom? E acesso permanente ao conteúdo, né? Vai ficar no YouTube de forma privada, só que os participantes terão acesso ao curso, tá bom? Então, se você ainda quer se inscrever, dá tempo ainda. Tá lá no site. Se inscreve também no nosso canal, Microintra. Se não podia, né? Eu ia ter que tirar... Se não podia fazer propaganda, ia ter que tirar esse slide aqui, né? Então, tá bom. Claro que pode, e todos os participantes, gente, vocês vêm gratuitamente e o canal oferece isso para vocês. E a gente tem esse objetivo, né, de divulgar eventos assim bons, não é isso, Carmen, Júlia? A gente apoia esse conteúdo. Isso, apoia esse tipo de divulgação. Então, o canal é seu agora, doutor Silviano. Legal, obrigado. Então, se inscreve agora não, depois da palestra, e ativa as notificações, e vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha formação, né, como já foi apresentado, né, o mestrado e a graduação eu fiz lá em Viçosa, tive experiência de professor substituto, aí comecei a migrar para microbiologia, né, aí eu migrei mais ainda, fui para Lavras, fiz doutorado em microbiologia agrícola, já no laboratório de microscopia eletrônica, né, professor Eduardo Alves, né, assim, a gente fica dentro do departamento de fitopatologia, fazendo curso de microbiologia, enfim, o Eduardo orientava também na microbiologia. Então, fui pós-doc há alguns anos, nesse mesmo laboratório, fiquei 2 anos em Ilha Solteira, na Unesp, como pós-doc, e voltei para a UFLA, né? Atualmente eu sou pós-doc voluntário, ofereço cursos, como a Janaína falou, né? Meu ganha-pão atualmente, né? E também presto serviços, né? Sou contratado e eu pago, claro, eu pago o laboratório para poder usar, né? E como se eu fosse usuário, e aí, né, a pessoa me contrata por fora, tá bom? Aí, se você precisar de ajuda, né, gente, aí você pode entrar em contato, o pessoal te passa no e-mail, entra no site, se precisar de ajuda, vamos fazer um orçamento. O laboratório de microscopia da UFLA é dirigido pelo professor Eduardo Alves, foi meu orientador desde o doutorado. As principais ferramentas que utilizamos são microscopia de luz, microscopia eletrônica, de varredura e de transmissão. A gente conta há 1 ano com microscópio também de alta resolução, né?
o FEG, na TESCAM, microscópios de epifluorescência, laser confocal, micrótomos, ultramicrótomos, e sim, 2 ultramicrótomos, é no plural, e uma CryoStation. Em breve nós teremos a microscopia de força atômica e Raman também no nosso laboratório, que foi aprovado o projeto da FINEP. Na verdade, foi aprovado há muitos anos e agora finalmente foi comprado. Aí quando que chega, só Deus sabe. Assim. Silvino, é um laboratório plataforma, né? Que tem Isso. diferentes usuários que utilizam, porque pela riqueza de equipamentos a gente percebe, né? É multiusuário. Perfeito. Quando concorre, é a UFLA que concorre, não é o Eduardo, né? Assim, é claro, ele faz o projeto, corre atrás. Entra como coordenador e tudo mais. Isso. É um trabalho muito intenso do professor Eduardo, que ele já compra uma coisa já pensando na próxima. Já. Ele não para. Bom, eu vou falar sobre alguns trabalhos, né, com imagens de microscopia, seja com pesquisa, seja com serviços, né, os contextos, né, talvez o contexto que eu mais gosto é a descrição de novas espécies de fungos, né, que é a minha praia. A gente tem um vírus também, mas o vírus dá muito trabalho, gente. Meu Deus do céu. Poxa, como assim dá tanto trabalho? É tão simples, pô. Dá muito Ele trabalho. só precisa de uma célula, né? Né, Carmen? Então, é muito simples, né? Mas é bem complicado, viu? Assim, talvez um Leaf Deep, né? Aí você pode dizer que é um pouco mais simples, mas no hospedeiro é mais complicado. Outros contextos, relatos de patógenos em hospedeiros, o ciclo patógeno hospedeiro, né? Histopatologia, modo de ação de produtos, sejam químicos, sejam biológicos, em contexto com fungos, bactérias, monocultes, os vírus, né? A professora Carmen. E também eu tenho trabalhado muito com materiais, né? Para não dizer que não tem a ver com a microbiologia, por exemplo, a gente estudou aí superfícies de, por exemplo, de prata, com nanopartículas de prata, que, né, tem um objetivo antibacteriano, né? Vários nanopartículas que vêm sendo usados, né, vêm sendo estudados, seja estudo da deposição, localização, efeito nos micro-organismos, enfim. Temos uma palestra sobre isso, gravada no YouTube, quem quiser, sobre nanopartículas. Isso aqui é uma enciclopédia, né? É um catálogo, tem todos os assuntos aqui. Sim. Mas hoje é microscópio. Mas tem... a gente tem também várias variações aí. Bom, eu vou falar um pouco de preparo de espécimes, né? Algumas coisas podem parecer bastante óbvias, né? Mas quando a gente vê na prática as pessoas fazendo, a gente vê que algumas coisas deveriam ser óbvias, mas às vezes são só na nossa cabeça, né? Que a gente está ali na rotina, né? Vendo algumas coisas acontecendo. Então, bom, uma das maneiras de obter boas lâminas para microscopia, primeiramente seria usar a técnica correta para cada tipo de amostra, né? Por exemplo, você tem alguns fungos filamentosos, né? Que muitas vezes você consegue observar estruturas, seja olhando na lupa, seja uma placa de Petri com a colônia, ou no hospedeiro aqui tem um fruto, né? Observado sob lupa, você consegue enxergar estruturas, você pode pegar uma agulha, fazer a famosa raspagem, né? E aí você faz a coleta direta, né? Coloca sobre uma gotícula de líquido de montagem e fecha a lâmina com lamínula, né? Um detalhe é que muitas vezes as pessoas, alguns não perceberam, mas as lâminas
sempre vem de fábrica com um presente, né? Sempre vem aquele monte de celulose, né? Aquele monte de talquinho, né? Sujeirinha nas lâminas, nas laminas. Antigamente se usava a solução sulfocrômica, né? Mas eu acho que depois de vários casos de câncer, né? Eu acho que isso deixou de ser usado em parte, pelo menos. Então, pelo menos lavar com água e sabão, né? As lâminas e laminas, para que quando elas forem usadas, né? Talvez pegasse com luva para não impregnar com gordura, né? Isso faz muita diferença no resultado final, quando você vai fazer a sua imagem, não ter aquela sujeira. Para quem trabalha com microscopia de fluorescência, vai usar um corante lá chamado calcofluor. O que ele pega? Beta-glucanos. Beta-glucanos está presente na quitina do fungo, está presente no inseto, está presente outro beta-glucano, é a celulose, olha só, está presente nas plantas. Aí você quer fazer uma lâmina, quer fazer microscopia de fluorescência, quer ver só o fungo, mas aí você coloca o calcofluor, não limpou sua lâmina, e está lá o céu estrelado, né? Porque todo aquele papel da sua lâmina, aquela sujeira, está todo ali, né? Então, fez muita diferença uma coisa simples como lavar com água e sabão. Doutor Silvino, eu ontem fiz essa observação. Eu fui pegar uma caixinha de lamínula, né, para repor, e ela embalada num papel, tipo, chega a ser laminado, mas protegido de luz, assim, né? Seria com o objetivo de alguma coisa? Que eu ainda falei assim, gente, por que embalam bem esse negócio? Porque eu nunca consigo abrir, eu tenho que pegar uma tesoura. E aí eu pensei na hora, eu falei, não, tudo tem uma razão de ser, de embalagem, né? E agora o senhor falou na lamínula, e aí eu lembrei. Seria... Olha, isso aí vai hermeticamente fechado. Então, eu não sei se isso é pela facilidade do fechamento, facilidade da técnica de embalagem. Aí é um mistério a se dizendo. As observações das colegas que estavam juntos, uma falou assim, deve ser para não quebrar. Aí a outra falou assim, deve ser umidade. Eu falei, bem, uma razão tem. Uma hora eu vou descobrir de fato qual é o motivo. Mas desculpa interromper. Um fabricante aí, né? Exato, desculpa. Realmente, eu não sei consultar o fabricante. O fato é que você tem que saber se aquilo pode interferir ou não no teu experimento, né? Não, ela é bem vedada, né? A embalagem é bem vedada e as lamínulas vêm naquela caixinha, né? Então, depois que você tira essa embalagem, você ainda tem a caixinha para ver. Tem a caixinha, que aí dentro da caixinha elas estão dentro de um plástico transparente e dentro de toda essa proteção está ali um monte de celulose, do mesmo jeito. Exato. É assim. É intrigante. Essas coisas que o doutor Silvino está falando, elas são bastante importantes, parece um detalhe. Né? Sim, bem, por isso que eu fiquei pensando. Um detalhezinho, vem ali naquele papel, deve ser bom para a gente, né? Muita gente descarta a possibilidade disso ser um interferente na técnica que você vai Mas a grande curiosidade, pelo menos na microbiologia, de leitura de GRAM, principalmente GRAM, é isso, né? E você vê algumas interferências, e mesmo na lâmina e lamínula, no exame de AS, de elementos de sedimento, de sedimentoscopia em AS. Então, às vezes, você vê estruturas que pode ser o próprio talco, né, da luva, né? Não sei se estou falando muita besteira, mas a gente vê. E aí você pega uma lâmina, você limpa, né? Você viu aquelas estruturas, você pega a lâmina, você limpa e coloca de novo, e você vê que não tem mais aquelas estruturas. Então, assim, existe um nome para isso, artefato. Exatamente, artefato, Então, assim, o microscópio revela muita coisa, né? Mas continua, eu não vou ficar te interrompendo, não. Tranquilo. Só ressaltando que limpeza de material é fundamental em qualquer técnica que a gente vai fazer. É exatamente isso que o doutor Silvino está falando. Exatamente. Né? Então, muita gente negligencia, acha que é besteira. Não, está limpo. Não é. Não é. Aí, às vezes, eu dou muito curso de edição de imagens, né? E uma das coisas que eu falo é a melhor edição de imagem é você não ter que editar.
Você já preparar Verdade. o negócio e já obter o mais limpo possível, né? Porque Verdade. às vezes você estraga um campo perfeito por um descuido, um não planejamento. Outro detalhe, né, quando você vai fazer uma amostragem, né, de fragmentos, seja do meio onde está o micro-organismo, onde você que é do seu interesse, ou amostragens em geral. É sempre importante você utilizar o microscópio estereoscópico, né? Porque você muitas vezes consegue enxergar, não pegar cegamente, talvez micélio aéreo, você pode enxergar pelo menos uma sombra, pelo menos uma silhueta, né? Das estruturas reprodutivas desse fungo, por exemplo, né? Que é possível enxergar sob lupa. Então você monta a lâmina e raspa, né, usando a agulha, monta já sabendo o que você vai encontrar. Então, às vezes para muitos alunos, né, seja qual for a técnica, né, microscopia de varredura, microscopia de luz, a gente sempre pergunta: você conferiu na lupa aquilo que você está pegando? Porque depois não adianta você gastar horas ali no microscópio, ou de luz, ou de varredura, piorou, porque aí você gastou tempo, reagente, né? E até chegar na varredura, vai ficar o dia inteiro ali explorando, e na verdade você não tem certeza se o que você quer ver realmente está ali, né? Então, você não fez aquela checagem, né, do seu material previamente. Né? Sobre montagem de lâmina e lamínula, existem alguns líquidos de montagem. Muitas vezes é necessário utilizar água, né? Algumas estruturas fúngicas, né? Para quem estuda micologia, sabe que a água muitas vezes é importante para você visualizar algum contraste diferente, alguma coloração de alguma bútula que você só consegue enxergar quando esse material é montado numa lâmina fresca com água, né? Ou água glicerinada. Aí, se você precisa utilizar, se você precisa fixar esse material, aí tem bons fixadores, né? Como lactoglicerol e lactofenol, né? Um detalhe é que é necessário utilizar a capela de exaustão de gases, né? Vamos obedecer às normas de biossegurança, né? Respirar lactofenol pode dar bastante dor de cabeça, eu sei por experiência própria, e, né, além todos esses líquidos podem ser acompanhados de um corante, como o azoditoluidina, para melhorar o contraste, né, de algumas estruturas hialinas, né, que o fechamento da lamínula contra a lâmina de vidro é sempre feito de preferência aos poucos, né, usando o bisel da agulha. Depois ela é selada, né, você dá uma limpezinha, né, nas bordinhas. Depois você começa a selagem. A gente usa muito esmalte. Eu, por exemplo, eu espero minha esposa enjoar dos esmaltes, né? Olha aí. Aí eu uso todas as cores que vocês imaginarem, né? Então a gente marca aqui no escanteio, né, nas quinas, e depois vai completando aqui para poder selar a sua lâmina, a lâmina semipermanente, né, com material fixado, que vai durar bastante tempo. Poderia usar permalte também, outras opções que poderiam te dar maior durabilidade, né? Uma observação, né, sobre objetivos de imersão e limpeza após o uso, né? As objetivas de imersão sempre têm uma indicação, né, se elas são com imersão de óleo ou se a refração delas funciona com glicerol ou com água. Tem umas chiques, né, caras, que elas giram assim, e você pode mudar o líquido de montagem conforme a necessidade.
Então, você coloca uma gotinha, né? E eu sempre falo, a objetiva não é alface, né? Para você azeitar à vontade. Então, se o óleo escorre para a engrenagem da objetiva, o que acontece, né? Você pode perder aí talvez 5 mil, 10 mil, 15 mil reais aí por esse descuido, né? Não pode escorrer óleo para a engrenagem, não pode ficar o óleo de um dia para o outro, que pode incrustar, impregnar na objetiva, e aí, para você conseguir imagens boas depois, vai ficar complicado. A limpeza, coloquei o óleo de imersão glicerol, por exemplo. E aí a limpeza, eu posso usar álcool 70? Não. Não? Não. Assim, isopropanol é mais apropriado, né? É até um solvente que é usado para limpeza de óculos, né? Quando você você compra, né? A pessoa na ótica te vende um liquidozinho, isso aqui para limpeza do seu óculos e tal, sprayzinho, que lá é isopropanol diluído. A gente costuma usar um isopropanol diluído com cloroforme, um pouquinho de cloroforme, assim. O etanol é um pouco abrasivo, assim, seria um pouco agressivo. Porque assim, o problema não é propriamente na lente em si, o problema é na cola que segura a lente da objetiva. Entendi. Aí, muitas vezes, a gente limpa com papel de lentes, né? Esse aqui é da Idade da Pedra, mas, assim, existem mais novos, enfim. Você só deixa a capilaridade puxar, pode ser um algodão, 100% algodão. Aqui eu coloquei o cotonete, jamais, nunca, never mind. Porque o cotonete tem polímeros, né? Então, esses polímeros arranham as lentes. Então, a gente nunca deve usar cotonete, tá? Gaze também não. Desculpa, gaze também não. Não. O ideal seria algodão. Se não tiver nada, usa algodão. Algodão puro. Tem uma pergunta aqui no chat que a Elaine fez. O uso do papel higiênico dupla face macio é aceitável? Olha, eu vou falar só o que os técnicos me falam. O ideal seria usar só algodão mesmo, tá? Evita usar até esse papel especial aí. Mas, doutor Silvina, o algodão que o senhor diz é aquele de laboratório, aquele preto, né? Que eu não sei como é que é o nome, mais escuro, que a gente usa em indústria para tampar tubo, assim, algumas coisas assim. Ou é o algodão mesmo, algodão comum. Que a gente usa... Esse que está aqui na foto é um algodão comum enrolado num palito de churrasco. Sim. Tá. Simples assim. Porque às vezes não tem material disponível no laboratório, talvez tenha sido até isso porquê da pergunta, né? O que a gente pode substituir na ausência de um material adequado para limpar? Eu, honestamente, no meu tempo de microscopia, assim, é uma informação nova, como a gente aprende, né? Assim, porque o algodão, a gente fica na ideia, aquilo que o senhor começou a palestra falando, né? A gente fica achando que faz certo, fica com aquela ideia, mas não tem o conhecimento, né? Então, de ter... ele sai, né, uns fiapos, vamos dizer assim, né? Como se aquilo fosse prejudicar, né? E, na verdade, não, né? Então, interessante, verdade, bem interessante. Os fiapos podem, se eles ficarem impregnados com o resto de óleo, eles ficarem ali, também não é legal. Aí o que a gente faz? A gente vira o lado, ou pega outro algodão, né? E continua passando até não ficar nada, né? Mas, assim, independente disso, assim, o melhor jeito de limpar algodão, enfim. Mas pior do que isso é não limpar. É você deixar impregnado, porque talvez se você limpar errado, vai arranhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas se você não limpar, você perde o objetivo. Tá, e na verdade o senhor vai chegar nas outras, a ocular também, a ocular também pode passar algodão? Passa também. Tá.
Tá bom. Os vidros, né, em geral. Tá. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Outra possibilidade, né, é o uso de durex em superfícies, né, porque tem estruturas, principalmente estruturas fúngicas, que elas desmontam se você tenta fazer raspagem, e aí o durex é uma alternativa bem interessante em alguns casos, né, para alguns diagnósticos, né, que você rápidos que você precisa fazer. A Outra gente tinha, opção, desculpa, eu interrompo, né? A gente tinha antigamente, não, eu vou falar antigamente porque eu estou muito distante de parapsicologia, né? Que se alguém estiver assistindo a gente, ou se o doutor Silvino não souber responder, enfim, ainda mais uma área assim, né? Mas fazia um exame chamado fita gomada, que é para enteróbios vermiculares, e a gente usava durex. Colocava durex no ânus e prendia na fita, porque ele tem aquele ciclo de mais cedo, né, e mais que tem o prurido, né, que causa o prurido, e nesse momento era colocado e a gente visualizava em microscopia direto, né. Eu acredito que hoje deve ter os outros métodos, enfim, umas coisas mais, né, mais... Tem um professor, se chama João Paulo Marques, ele faz um trabalho parecido com o meu também, a gente troca muita ideia, assim. Ele criou um método de captura das estruturas com esmalte, né? Ele impregna com esmalte, e depois ele usa aquela camadinha de esmalte com a estrutura impregnada para fazer a lâmina. Interessante. É uma camada bem delgada, fica bem interessante. Bem bacana, né? Bem bacana. E a outra maneira é a observação direta, né? Você coloca a colônia, né? Claro, com autorização do técnico responsável, do laboratório, do professor, enfim, que não é todo mundo que gosta que isso seja feito, não com todo o microscópio, tá? Porque depois você tem que limpar um pouco melhor a objetiva, né? As laterais da objetiva, enfim, que praticamente você coloca o objetivo em contato ali com os fungos, né? Então, não é todo mundo que vai deixar você fazer isso. Então, não faça isso em casa, sem autorização de um adulto responsável. É verdade. Mas, então, dessa maneira, você consegue observar as estruturas de uma forma inteira, né? Sem risco delas desmontarem. Em algumas confirmações diagnósticas, isso é feito, sim, com bastante facilidade até, né? Microcultivo, né? Outra maneira de você manter a estrutura intacta é você não removê-la do local, porque ela já cresceu no próprio local de observação, né? Você coloca um fragmento, né, do micro-organismo e ele vai crescer ali na própria lâmina, em uma câmara úmida, e após incubação você só fecha com o líquido de montagem, a lamínula, e já está ali pronto para observar. Existem os cortes à mão livre, que exigem bastante treinamento, paciência, e talvez você só consiga com a obrigação mesmo de fazer, assim, é um trabalho árduo, dependendo do material. Isso aí me lembra as práticas lá na biologia. Você teve que fazer Eles faziam isso. os cortes nos tecidos, nas plantas, do... biologia vegetal, e a gente cortava para poder ver as estruturas. Sim, tem dessa maneira, né? Aí o meu professor falava assim, o professor Linton, lá de Viçosa, um alô para ele, se estiver vendo. Quando você, observando na lupa, a hora que você quase não conseguir ver o corte na lupa, é porque ele está bom. Nossa. Até chegar nisso, né? Não é fácil. A missão árdua. E haja concentração total, né? Também. Esse aqui é um exemplo, né? Tá aqui o hospedeiro, a descrição de uma espécie de fungo que nós fizemos. Esse aqui é um corte feito à mão, tá? E aqui é uma fratura da mesma estrutura, né? Em nitrogênio líquido e feita em microscopia de varredura. Então, a gente tem praticamente a mesma estrutura, não exatamente a mesma, mas
representa a mesma estrutura, em 2 tipos de microscopia diferentes, tá? Aqui é a vista por cima, né, dessa estrutura fúngica, e foi feita homenagem ao professor aposentado da UNB, se chama Gianese. Aí este fungo se chamou Lembosa gianese. Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Desculpa. Então, não sei se você vai chegar, né, nesse comentário, mas de falar sobre a microscopia de varredura, vai chegar, né? Ou assim, vai falar? A gente vai chegar lá. Vai, até meia-noite. Então adianta. Não, é porque a primeira vez que eu vi uma fotografia de varredura foi num livro de biologia molecular. E eu fiquei apaixonada pela figura, né? Eu falei, nossa, como que fica nessa... Como é que dá aquela imagem, né? A varredura, né? Aí eu queria depois que você comentasse sobre isso. Mas pode ir no seu tempo, é que eu sou ansiosa. Legal. Então, aí, eu acho que a professora deve ter também feito cortes nessa mesa deslizante, né? Onde a gente coloca, por exemplo, o material vegetal, a gente colocava no meio um sanduíche de embaúba, né? Que é uma madeira bastante macia. Pode ser feito também um sanduíche com isopor, e você prende numa morsa e desliza a lâmina aqui, né, a navalha. Então, você vai girando aqui a manivela, vai subindo a amostra, você vai cortando, né, manualmente aqui. Mas é processo um pouco mais controlado, né, do que a mão. Mas para tecido também, né? Tecido humano também coloca assim, certo? Pode fazer. Ainda não usa tem preconceito, não. Não, eu fiz. Olha, eu lembrei agora, eu fiz um curso que usei micrótomo, que era de histologia, né, de uma aula prática de coloração de tecido. E foi bem interessante. E agora... Não tenho preconceito com a histologia animal também, não. Na verdade, eu estou tendo que estudar um livro de histologia agora, mas enfim. A histologia é pesado. É pesado. E vamos lá, tem material emblocado, né? Se você fizer a inclusão, né, embebição em resina, né, ou parafina, depende do caso. Do animal é mais em parafina, né? A gente usa parafina, mais espesso, a gente coloca em historesina. Quando é transmissão, a gente costuma usar mais resina Spur. E animal costuma usar mais a resina epóxi, RL White. Mas, assim, tudo depende do caso, né? O caso da casa é um caso e vice-versa, né? Porque fica o trabalho mais legal, né? Vamos combinar, mais interessante, né? Mais dinâmico, enfim. Aqui, para o vegetal, a gente usa a historesina laica, né? Quando o material é incluído, né, embebido nessa resina, a gente corta aqui no micrótomo rotativo, tá? E obtém as lâminas, né, com a coloração correta, né? Aqui de roxo tem os fungos, né, e a célula vegetal corada de azul, microscopia de luz, né? Tem o criostato, né, que é uma maneira de cortar que dispensa talvez etapas de fixação, né, emblocamento. É um recurso que é bastante rápido, né? Talvez exija um pouco de habilidade, mas sim, nada que um treinamento não te adiante, né? Então, a amostra... Não, deixa você falar. Deixa você falar, já ia falar, coloca a amostra aí dentro, já sai tudo perfeito assim, só para fazer a lâmina de fotografia, mas pode... Você precisa meio que colar, né, a amostra nesse porta-amostras, né? Ele é colocado aqui nessa base e após o congelamento é como um micrótomo, a navalha passa, né, e você vai retirando as fatias, né? É como um micrótomo, assim, fatias de 1 a 10 micrômetros, né? E aí você tem a vantagem de manter as estruturas mais intactas possível,
porque quando você faz um emblocamento, uma embebição, seja em parafina, resinas, você passa por um processo com gradiente de solventes, né? Ou geralmente etanol, então você perde muitas substâncias, né? Hidrofóbicas, né? Por exemplo, em vegetais se perde muito pigmentos, né? Que estão nas membranas, né? Cloroplastos, né? Nas membranas tilacoides. Nos animais se perde muito lipídio. Então, é um processo que você acaba perdendo, né? Pode até ter artefatos de deformação e espaços vazios, né? Então, acontece, né? São coisas que acontecem. Quando você usa o criostato, você tem a amostra ali quase que do jeito que ela estava quando você coletou, né? Dispensa a etapa de fixação, emblocamento, tudo. Você tem um corte ali na hora. A desvantagem talvez que esse corte não vá durar muito aí, né? Talvez dê para fixar ele depois, sabe? Mas é isso. E também exige um pouco assim de habilidade, de paciência para operar esse aparelho, né? Assim, é rápido, mas dá um trabalhinho também, né? Então, e também não é todo lugar que tem. O microscópio invertido te dá muitas opções, né? A diferença do microscópio invertido é que a fonte de iluminação não está embaixo, está em cima e as objetivas estão viradas para cima. Então, as lâminas, por exemplo, lâminas seladas, elas devem ter a face coberta com a lamínula virada para baixo, tá? Isso não é nada óbvio, né? Também, porque eu já tive até videoconferências para uma pessoa, para tirar dúvidas, né, de uma pessoa que estava com um aparelho desses e a pessoa não estava conseguindo fazer imagem. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Ele estava usando o lado da lâmina, que é bem mais espesso que a lamínula, voltado para o objetivo, ou seja, a distância de trabalho ali é de uma parede, né? Então, a objetiva, salvo a objetiva de 10, né, que tem uma abertura numérica que permite isso, qualquer outra objetiva de 40, você nunca vai conseguir fazer uma imagem com a face errada, né? Então, você tem que virar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer observar virado para baixo. Outras opções que você pode usar, né, que torna o microscópio invertido bastante versátil, é você utilizar, por exemplo, lamínulas largas, né, lamínulas maiores do que aquelas quadradinhas convencionais, lamínulas mais compridas, colocar, por exemplo, uma colônia, né, no meio de cultura de micro-organismos que você quer estudar, você corta ali com bisturi e coloca ele virado para baixo, né, a parte que te interessa. Então, ali você tem um exame direto, né, e com a vantagem de você não ter que ter o contato do micro-organismo com a objetiva. Né, tá aqui um exemplo, né, que tem um fungo. Eu vou falar de outras coisas além de fungo, né? Calma aí. Vou chegar lá no vírus. Até meia-noite eu chego. Então, você tem aqui um pezinho, né, para poder melhorar aqui a questão da topografia, que atrapalha bastante quando você faz esse tipo de exame, topografias irregulares, né? Então, a gente coloca um pezinho para poder melhorar, né, o nosso trabalho. Essa é uma descrição de uma espécie de um fungo endofítico em gramíneas, né, forrageiras, que são usados para forragem animal, né? Esses endofíticos são organismos benéficos para as plantas, tá? E aqui a gente fez a caracterização de uma nova espécie, além de ter identificado outras espécies nessas espécies vegetais.
Então, aqui tem a microscopia de luz, feita daquela maneira que eu acabei de mostrar, e aqui a microscopia eletrônica de varredura, com a mesma estrutura aqui, montadinha, né? Não desmontou, graças a Deus, e deu para publicar. Outra que não desmontou foi essa outra espécie, que produz os conídeos em cadeia, né? Ficou aqui o exame direto no microscópio invertido, né? Seria o meio de cultura sobre a lamínula, manteve a estrutura aqui montadinha, né? Tanto os conídeos formados em cadeia, quanto as falsas cabeças, né? Onde os conídeos ficam aglomerados aqui. Então, aqui é outra espécie. Uma forma de contraste que alguns microscópios possuem é o DIC, né? O contraste diferencial interferencial. Ele também tem um chamado de técnica de uma pessoa, esqueci agora, tem a pessoa que desenvolveu essa técnica. Tá. Então, é um dispositivo feito de 3 lentes, né, diferentes, né? Tem uma que fica aqui próximo da fonte de iluminação, tem outra lente que fica próximo da objetiva, tem esse suportezinho, parece um pendrive, né? Você empurra ele e ele vai lá para dentro da objetiva, e tem um último suporte que fica antes da ocular, né? Que é essa outra lente aqui. Então, essas 3 lentes combinadas dão aquele aspecto de 3D, né? Usado muito em inseminação artificial. Você consegue colocar, mexer nessa chavinha e mudar o ângulo, né? Das lentes, e você consegue ver exatamente onde a agulhinha, não sei como faz a inseminação artificial, porque eu nunca fiz, encaixar exatamente onde deve encaixar, né? Então, e dá para a gente aqui essas imagens com bastante profundidade de campo, né? Fazendo belas imagens de estruturas hialinas sem precisar usar corantes, né? Bom, falando da microscopia eletrônica de varredura agora, para a alegria da Janaína, a gente tem aqui tanto o microscópio eletrônico de varredura com filamento de tungstênio, quanto temos também agora a disponibilidade do FEG, né, que é o Field Emission Gun, que possui um filamento de tungstênio com hexaborreto de lantânio. Desculpa, gente. Deve ser emoção, né? Também de tungstênio com óxido de zircônio. Hexaborreto de lantânio é outra coisa. É outro tipo de filamento, né, que a gente não tem. Vontade de ter tudo, né? Talvez. Bom, então a diferença desse equipamento para esse é que, assim, a diferença prática, né? Eu vou ser bem direto. Esse aqui a gente consegue resoluções, o convencional, até em torno de 50.000 vezes de aumento. Esse aqui a gente consegue resoluções, dependendo da amostra, até numa resolução de 2 milhões de vezes de aumento. Tá? Então, assim, a diferença é bastante grande. Para vocês terem ideia, o tamanho da ponta do filamento desse aparelho aqui é cerca de 1000 vezes menor do que a ponta do filamento desse outro aparelho. Né? Isso interfere bastante na resolução, né? Outra diferença é que o FEG possui um ultra alto vácuo, né, que estabiliza melhor o feixe de elétrons. Ele possui potential tube, né, vários detectores. Até hoje eu não aprendi a usar todos, tantos que são, tantas opções que a gente tem. Então, assim, é bastante incrível, né? Até as amostras de rotina, de poucos aumentos, a gente foca com tanta facilidade que parece mentira, né? Então, é isso. Sobre a microscopia de varredura, o preparo dos espécimes depende, como a gente está falando de microbiologia, né? São amostras biológicas, né? Então, geralmente envolve umidade. Então, como são sistemas que funcionam com vácuo, a gente precisa que aconteça
um preparo de desidratação, né? Etapas de desidratação dessas amostras. E como elas geralmente não são eletrodensas, a gente precisa fazer um recobrimento, uma metalização com ouro, né? Geralmente ouro é o mais comum, né? Pode ser outros metais, mas ouro é mais comum, né? Bom, a gente fixa, né? Os fixadores que a gente utiliza para microscopia de luz, geralmente FAA, né? Formaldeído, álcool ácido acético, pode até funcionar, tá? Eu não vou falar, não use jamais, porque eu já usei. Às vezes a gente tem situações de restrições, limitações de recursos, até amostras em álcool 70, né? A gente já preparou e tudo, mas a gente sabe que não garante o resultado, né? Porque a gente sabe que quando a gente não preserva adequadamente a amostra, se a amostra deformar, a gente vai ver, a gente vai conseguir ver, a amostra vai deformada. Se a gente passar a agulha no lugar errado, a gente vai ver lá depois, vai virar digamos, uma vossoroca, né? Uma agulha passada num tecido, lá no médio vai virar uma vossoroca. Então, é isso. O fixador adequado que a gente usa na rotina para varredura para transmissão também, é o fixador Karnowski, né? Ele é a base de formaldeído, glutaraldeído e tampão cacodilato e cloreto de cálcio. O formaldeído é um fixador muito potente, ele tem um poder de penetração muito rápido, só que ele não é tão bom assim a longo prazo quanto o glutaraldeído, que possui dialdeídos que fazem ligações cruzadas com as moléculas, né, mantendo a estrutura tridimensional. Tão importante para a varredura, que é uma análise de superfície, né, uma análise não é de 3D, é quase 3D, né? O mais correto seria dizer de profundidade de campo, né? Alta profundidade de campo. Então, o tampão adequado é importante, né? O tampão cacodilato é bem interessante também, porque em comparação com o tampão fosfato, né? O tampão fosfato é rico, cresce muita coisa ali, né? O tampão cacodilato ele mata, né, bactérias que queiram crescer ali, fungos, né, enfim. Então, após uma desidratação em série acetônica ou alcoólica, pode ser álcool também, as amostras são dessecadas em ponto crítico. Eu vou ter que falar isso bem resumido. Se você quer saber mais detalhes, amanhã no nosso curso a gente vai destrinchar bastante. Então, aqui a gente tem a secagem completa da amostra, que tem colônias fúngicas, né, que a gente dessecou, né, no ponto crítico, né, as mini colônias aqui, e elas metalizadas com ouro nesse aparelho aqui. Então, aqui tem aspergilos, né, de solo, né, uma nova espécie descrita, aspergilos trisporos, caracterizado com diferentes tipos de microscopia, né, seja aqui o microscópio estereoscópico, microscopia de luz, microscopia de varredura, aqui os detalhes dos esporos, diferentes esporos que ele tem, né, remetendo a esse nome, né, a etimologia desse nome remete a essa característica. Bom, outro contexto que nós estudamos seria o ciclo das interações patógeno-hospedeiro. Aqui temos diferentes fases de colonização desse patógeno, né? Desde a germinação em folhas, formação de apressórios, que são estruturas que permitem a fixação desse patógeno no hospedeiro, até a sua entrada e reprodução, tá? Então, aqui biofilmes, né, que são bactérias que colonizam, né, fungos patogênicos, são bons agentes de biocontrole, né, essas bactérias. Então, aqui foi comprovado um dos modos de ação dessa bactéria sobre esse fungo, aqui é a microscopia de varredura colorida artificialmente no CorelDRAW.
aqui tem um halo de inibição, a gente fez uma coleta bem aqui nesse halo de inibição, né, que tem uma colônia bacteriana, e aqui tem a colônia fúngica, e a gente vê aqui a inibição dessa colônia fúngica com a deformação desse fungo, tá? Provavelmente devido a metabólitos, né, que essa bactéria produziu. Aqui diferentes bactérias, né? Nesse estudo com E. coli, a gente estudou diferentes métodos de controle, né? A gente conseguiu até ver deformações aqui da bactéria, né? Em resposta aos tratamentos. Aqui são biofilmes de bacilos, pseudomonas, né? Que Clostridium botulino, né? Aqui tem uma célula inchada com formação do endosporo. Vamos lá, aqui tem o kombucha, né? Que é uma bebida, não sei se vocês já beberam kombucha. Quando é bem feito, fica muito bom. Né? Que tem leveduras, né? Tem bactérias, tem vários organismos num biofilme de celulose, né? Isso que é a celulose que os micro-organismos produzem. Nas técnicas de MEV, é possível usar os sinais do raio-x para identificar a localização dos elementos. Então, nesse estudo de patologia, temos aqui tecido sadio, localização do potássio e do cálcio. E foi possível observar bastante diferenças de organismos necrotróficos em relação a organismos biotróficos, né? Que aqui, nesse caso, o organismo biotrófico, a depleção de potássio é bem diferente daqueles organismos necrotróficos, né? Mostrando a extrusão desses elementos. Aqui a microscopia de transmissão, né? Onde a gente estuda... Posso só comentar uma coisa rapidinho, Silvino? Tem umas imagens muito bonitas de microscopia de varredura que saíram agora para o SARS-CoV-2. Não é mesmo? Bem bacana, né? Assim, para a gente, a varredura e a microscopia de transmissão são assim, bastante importantes. Depois coloca um link aí no chat. Vai. Desculpa, não, a microscopia de varredura realmente é uma coisa que me chama muita atenção. Bom, eu tenho 5 minutos e eu vou falar que a microscopia de transmissão ela tem etapas bem mais prolongadas, talvez demore uns 20 dias para você preparar um material emblocado, né, em resina. Talvez, se você fizer uma preparação leaf deep, né, seria um esfregaço em tampão, seguido de coleta nos grids, né, diretamente nos grids, ao invés de trabalhar com os cortes, você colocar o esfregaço nos grids, seguido de contrastação com acetato de uranila e extrato de chumbo. Então, adianta bastante, mas é em casos específicos, né, confirmação de diagnose, tudo. Né, tirando isso, tem uma longa etapa aí para ser seguida. Né, eu me lembro, Silvino, há muitos anos, eu não trabalho com microscopia, né, mas eu me lembro, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma disciplina de microscopia e a gente conheceu o microscópio eletrônico que tinha lá na Fiocruz. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, eu me lembro até hoje, foi justamente o que você abordou agora, o tempo de preparo do material até ele chegar no microscópio eletrônico. Né? Exatamente. E às vezes você monta, faz tudo e chega lá na hora, cadê? E você precisa de muito material para chegar a um campo que efetivamente você tem uma boa imagem. E isso ficou gravado, né, assim, para mim, ficou assim, muito, até hoje eu me lembro daquela disciplina e desse tipo de informação. Né? É um aprendizado contínuo, né? Às vezes você vê, nesse tecido aqui, o sintoma está mais característico, aqui eu vou ter mais sorte, aí tem algumas coisas que fazem diferença, nada como bater na porta ali do professor e que já errou bastante, aprendeu bastante, a gente pega atalhos interessantes batendo na porta dele ali.
Aqui a gente tem exemplo de um vírus, né? A varredura. Bom, a varredura para a virologia. Talvez no FEG, né, ultra alta resolução, talvez a gente consiga alguma coisa, mas é melhor a transmissão mesmo, tá? Bom, Tem umas imagens de varredura do vírus fora da célula. Então, você faz a cultura, faz a interação, você pega o vírus com marcação e tudo mais, você pega saindo da célula. Depois você cora, né? Você faz as diferentes colorações. Mas tem algumas coisas, sim. assim, Mas a são transmissão é, sem técnicas dúvida. bem específicas, né? Uhum. Sim, como ela falou aí, eu vou tentar, tá? Eu vou ver se eu consigo isso aí. Vamos ver. Mas aqui é um vírus, né, isométrico, que causa a meleira em mamoeiro, e ele tem cerca de 46 nanômetros de diâmetro. A gente coloriu aqui artificialmente, e aqui tem alguns aglomerados, né, das partículas virais. Ele é transmitido, o vetor dele é uma mosca branca. Bom, microscópio confocal, eu ia fazer propaganda da nossa publicação. Tem um e-book que eu distribuo, é gratuito. No nosso site você encontra vários materiais da Amazon que eu indico, tá? A gente compra lá para me ajudar aí. Então, eu vou resumir a parte de fluorescência nesse slide aqui para eu encerrar, porque senão nunca mais vão me chamar para nada. Então, que imagina! Aí, Eu já anotei vários assuntos aqui para uma nova palestra. Resumir tudo nesse quadro aqui, tá? Então, na microscopia de fluorescência, a gente trabalha com a característica que se chama fluorescência, que foi observado no mineral fluorita, né? Por isso tem esse nome de fluorescência. Está aqui o mineral. A fluorescência acontece quando um comprimento de onda, né, de uma certa energia, né, pode ser fótons, raios catódicos, laser, etc., chega num determinado comprimento de onda e a energia entra no estado de excitação, as moléculas entram no estado de excitação e a energia, obrigado aí pelo site, essa energia é devolvida em forma de comprimento de onda, em forma de energia com comprimento de onda maior, né? Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, aqui tem uma luz de excitação no campo do azul e o comprimento de onda de emissão é verde, né? Que o verde está num comprimento de onda maior do que o azul. Tinha um gráfico aqui, né? Tá bom. Vamos lá. Aqui chega uma luz UV de excitação e emite uma luz azul, né, que é maior do que o UV. Quando chega uma luz azul nessa célula, ela emite verde, que é maior do que azul. Quando chega um verde nessa outra célula, ela emite vermelho. Então, são explorações de propriedades físicas espectrais das amostras, tá? Então, essa autofluorescência pode ocorrer naturalmente, né, em vários organismos, minerais, plantas, animais, tá? Isso aqui é um lagarto que a gente pescou numa folha em frente ao laboratório, tá? Esse aqui é um pecíolo de pau-brasil e esse aqui é a florito. A autofluorescência pode ser induzida através de transformação genética. Por exemplo, essa aqui é uma bactéria que foi transformada para expressão em proteína fluorescente, GFP, né? Aqui, nesse caso, temos células de fungo, né? O fungo outra vez. Tem a expressão de núcleos com proteínas histona transformadas para expressar, associadas proteínas histona a proteínas fluorescentes, né? O interessante é que aqui temos proteínas amarelas, azuis, e aqui o material genético com ambas as informações, indicando aqui a recombinação. Bom, outro tipo de estudo com microscopia de fluorescência é o uso de fluorocromos, né? O capítulo que eu mostrei foi só sobre fluorocromos, né? Esse capítulo que a gente publicou, minha autoria, só sobre o uso de fluorocromos em fungos.
Então, nesse exemplo aqui, nós temos um marcador, né, um químico, que floresce e ele tem afinidade com células mortas, né? Eu vou simplificar aqui. Então, essas células em vermelho, essas bactérias em vermelho morreram, e essas bactérias em verde, elas estão vivas. É o teste vivo-morto, né? Isso é feito para... fiz isso para espermatozoides de peixe, para fungos, bactérias, leveduras, etc. Tem bastante coisa com protozoários, enfim, é um teste que é usado amplamente. Outro tipo de uso bastante comum, né, em microscopia de fluorescência, é o uso de imunomarcadores, né, onde você tem, por exemplo, aqui, nessa célula muscular, você tem aqui a tubulina marcada com um marcador fluorescente verde, né, geralmente FIT-C, associado a um anticorpo que reconhece a tubulina. Talvez está um pouquinho fraco aqui, de vermelho, a actina, ela também é marcada com um corante vermelho que está associado, está ligado, né, a ligação covalente com um anticorpo antiactina. E de azul é um fluorocromo que tem afinidade com o núcleo. Tá? E aqui, no final, nós temos a hibridização. A hibridização consiste em sondas, sequências de material genético, DNA ou RNA, que são complementares às regiões-alvo que você quer localizar. Então, essas sondas são associadas a proteínas fluorescentes. Eles podem ser usados, são usados muito para identificar regiões cromossômicas, né? Diferentes regiões cromossômicas, e cada uma você associa uma sonda associado a um marcador de uma cor diferente, comprimento de onda diferente. E outro caso bem interessante nessa caixa magenta aqui, isso aqui é uma superfície de alface, onde você tem um estudo ecológico de diferentes grupos de bactérias, onde você utiliza sondas com valor taxonômico, né? Então, cada tipo de sonda é usado para um grupo diferente de grande grupo de bactérias, alfa-proteobactérias, gama-proteobactérias, enfim, já até mudou esse nome aí, mas tudo bem. Então, você tem aqui os grandes grupos representados pelas cores, né? Bom, aqui autofluorescência, núcleos, fungos em planta, aqui o vivo-morto em diferentes exemplos, espécie reativa de oxigênio. Aqui eu ia mostrar, aqui tem a colonização de um probiótico, né? A gente comparou com o floratil, né? Saccharomyces boulardii, com as nossas cepas, e a habilidade de colonização de células capo, né? Células intestinais que crescem in vitro. Então, aqui não tem as leveduras, aqui tem as leveduras, e isso aqui de fluorescente, esse aqui fluorescente são células de bactérias patogênicas, né? Listeria monocytogenes e outras. E quanto maior aqui a fluorescência, né, a gente mediu o sinal, maior a infecção, né? Então, a gente avaliou a efetividade desses tratamentos dessa forma. Então, a gente conseguiu cepas aí tão efetivas quanto o floratil, em alguns casos até mais efetivos, dependendo do patógeno. Para observação de 3D, né, a gente precisa capturar as imagens em diferentes planos focais e depois juntar aquelas imagens, né, de diferentes profundidades, né, e fazer aqui o nosso 3D. Eu não sei, aqui não está mais no PowerPoint, isso aqui poderia girar aqui, mas tudo bem, dá para ter uma noção de 2D e 3D. Bom, então eu vou encerrar e ia falar de clarificação, que é a remoção da autofluorescência. Isso é muito importante em plantas, porque planta tem autofluorescência para vender, e aí vira um pesadelo. A gente usa clarificações para poder tratar com os nossos corantes coloridos, né? Então,
eu vou terminar aqui anunciando os próximos eventos. Tem palestras aí gratuitas, né? PCR em tempo real. Vai lá no site, se inscreve e acompanha a gente aí nas nossas mídias. Em breve vai ter um curso aí de microscopia de fluorescência online. E, de novo, vai lá no canal, se inscreve. E eu vou ficar por aqui, senão vai abrir o buraco embaixo de mim. Eu vou cair lá no Lago dos Crocodilos. De jeito nenhum. Eu peço desculpas, né, que eu caí. Júlia, tem alguma pergunta? Não. Temos mais. Ô, Jana, você comentou do seu amor por varredura. Eu também gosto de varredura, óbvio. Aquelas imagens também de microscopia, de transmissão são maravilhosas, mas as imagens de fluorescência também são fantásticas, né? Eu fico São dividido, fantásticas. fala a verdade. Assim, são técnicas diferentes para responder, mas assim, a fluorescência também me encanta bastante. Eu faria uma pergunta, assim, acho que para finalizar, o doutor Silvino falar um pouquinho só para a gente, assim, para a gente também não avançar muito em respeito ao horário de todos, mas a disponibilidade desses microscópios, disponibilidade das universidades. Oi? Eu gostaria de saber. A disponibilidade desses microscópios ainda fica com as universidades ou não? A realidade desse uso das outras microscopias, né? Para falar até um pouco mais do seu trabalho, né? A gente precisa... as revistas pedem esse tipo de trabalho. Hoje, quem é o usuário da microscopia? É isso que eu acho que eu quero saber. Quem é o usuário dessas... Quem é esse profissional, né, que trabalha com isso? E aonde trabalha? Onde estão esses microscópios? Certo. O laboratório de microscopia eletrônica da UFLA, ele é aberto ao público, a todo mundo que precisar usar, ele vai estar aberto para uso. Claro, a gente tem uma restrição, né? Na verdade, o diretor, né, o professor Eduardo Alves, todo mundo que tiver feito disciplina, né, que durante a disciplina aprende a usar tudo, ou seja aqui, né, do nosso laboratório, que já tem uma rotina, né, está aprendendo constantemente, ou tenha feito algum curso de capacitação. Então, o objetivo aqui sempre foi que as pessoas tenham autonomia de usar. É um pouco diferente da maioria dos laboratórios, que fica um técnico fixo, e você entrega a amostra para ele e ele vai fazendo para você. Então, até... Está dando eco. Deixa eu ver se eu coloco um pouco mais longe aqui. Até o que eu faço, né, na minha rotina, a gente tenta deixar a pessoa mais autônoma possível, porque muitas vezes aquilo que é interesse dela não é assim, ela tem muito mais estudo naquela área do que a gente. A gente ensina o microscópio dessa marca faz assim, o dessa outra marca faz de outro jeito, mas a pessoa tendo autonomia e sabendo o que ela está procurando é muito mais eficiente do que a gente ficar, né, fazendo tudo por ela. Né? Mas claro, a gente sabe, tem empresas que não vão vir fazer, tem gente que não tem tempo de fazer, então a gente ajuda nisso aí, que quando não tem jeito, né, o último recurso. Na verdade, meu objetivo não é ficar sendo prestador de serviço, meu objetivo, né, eu estou fazendo concursos e tudo, vai chegar uma hora que eu vou ficar só dando os cursos online, né, com essas mídias, né, que a gente tem trabalhado, e a gente vai focar só nos cursos gratuitos ou com certificados e etc. Mas a pergunta, respondendo de forma simples, é que qualquer um pode vir usar, desde que seja adequadamente treinado, né? Tem as emergências, claro. Tem gente que chega
faltando uma semana para defender, eu quero tirar uma foto, não é bem assim, né? Isso acontece, acontece bastante. Sim. Vai falar alguma coisa, Jona? Oi, você falar alguma coisa, estava esperando. Não, a minha internet está travando. Hoje está assim, travou agora, eu estava falando e não, acho que vocês não pegaram. A gente precisa encerrar, infelizmente. A gente vai ter microscopia parte 2. Já estou convidando, está super convidado. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje. Eu quero agradecer ao doutor Silvino, a Carmen, a Júlia, ao Gleidson, que está nos bastidores, que faz virar realidade o nosso projeto, de passar conhecimento para todos. Eu não vou me estender em todas essas colocações que eu fico aqui falando, porque eu fico tão agradecida, tão grata por poder fazer o que eu gosto, falar de assuntos que eu gosto e dividir com vocês e ter trazido esse projeto de trazer pessoas aqui para conversar com a gente, para passar experiência. E, ultimamente, eu tenho ficado bastante grata, vou falar de novo a palavra, mas é verdade. Até o momento, passaram muitas pessoas especiais, tanto em conhecimento quanto em pessoa. Então, assim, eu agradeço muito, e todos vocês que estão lá no Micromeio, como eu falei, deixam mensagem no privado, se vocês quiserem tenham sugestões para o canal. O canal foi feito para nós todos. E eu não vou poder, agradeço a todos, e eu não vou poder deixar de me solidarizar, não dá, Carmen, com Petrópolis. O Micromeio é do Rio de Janeiro, né? Nós somos do Rio, exceto o Silvinho, né? Mas a cidade faz parte do nosso coração, e eu acredito que todos os cariocas hoje, assim como todo mundo que tenha visto a notícia, enfim, tenham acompanhado, tenham esse sentimento. Então, meus sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos, e a gente colocou no Micromeio uma nota onde podem doar, procurem locais de doação, procurem ajudar. E é isso que eu deixo para vocês, tá? Uma boa noite, saúde para todos. Eu queria que a Júlia falasse, a Carmen e o professor Silvino fazem suas considerações finais. Júlia? Boa noite a todo mundo. Quero agradecer por mais essa oportunidade, esse 8º Conversando com o Micromeio. Eu quero agradecer também a todos que interagiram com a gente, né, pelo chat, fazendo perguntas, mandando mensagens. Foi muito especial. E eu quero agradecer a Jana também, a doutora Carmen, o doutor Silvino. E lembrar também que quem quiser certificado de participação da live de hoje, só enviar o nome completo e o e-mail para a DM do Instagram do Micromeio, que a gente vai estar encaminhando os certificados para vocês. Quero também lembrar dos sorteios que estão lá na página do Micromeio. Participem e uma boa noite a todos. Boa noite, mais uma vez, Jana, Júlia, doutor Silvino, Gleidson, Marcos. Obrigada, né, pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão bonito que é o Micromeio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, ajudando, né, aprendendo pra caramba com a exposição do doutor Silvino. Vocês tiveram uma ideia do quão grande é o campo, né, da microscopia, as diferentes aplicações, enfim. Essa é uma área muito grande, são 30 palestras e não dá tempo ainda da gente conversar. Queria complementar, né, o que a Jana comentou. A gente vive um momento muito triste aqui no Rio, né, porque não tem como a gente não ficar sensibilizado com o que a gente está acompanhando de longe, né, mas eu tenho amigos que moram lá, né, então, assim, um grande abraço para todos, né, os que tiveram perdas materiais, perdas familiares, mas também quem está lá, né, vivenciando efetivamente, né? Então, assim, um grande abraço a todos. Lembrando que a gente está num momento assim de pandemia, com uma catástrofe como essa, tem uma série de problemas, inclusive microbiológicos, que acontecem pós-eventos como esse também. Então, a gente precisa continuar junto nessa.
a gente está num momento de catástrofe, mas tem o pós também, e que a gente precisa ajudar a recompor a cidade. Enfim, é um momento assim, bastante triste, né? Mas, né, a gente, cada um ajudando um pouquinho, eu acho que a gente consegue fazer com que as coisas avancem. Tá? Então, uma boa noite a todos, muito obrigada por mais essa oportunidade de ter aprendido bastante hoje sobre microscopia e aplicação também, porque a gente aprende muito com quem faz de rotina. Então, assistir essa palestra foi isso, assistir uma palestra de quem efetivamente faz, quem sabe os detalhes, as nuances de tudo. Então, muito obrigada, Silvina, pela sua exposição, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Agora sou eu que falo. Isso aí, isso aí. Não, eu que agradeço, obrigado pelas palavras. E assim, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A minha atividade de pesquisa não é só essa, mas eu acho que está muito na cara que é o que eu mais gosto de fazer mesmo. E é isso, eu agradeço bastante e meus sentimentos a todos de Petrópolis. E um grande abraço a vocês todos que nos acompanharam, a vocês que nos convidaram. E fiquem com Deus, boa noite e bom descanso. Boa noite. Tchau, gente, boa noite. Bom fim de semana. Obrigada, professor. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.